Immanuel Kant, um dos filósofos mais importantes do mundo moderno, afirmou que a verdadeira liberdade é a autonomia da vontade racional, ou seja, o poder de agir conforme a própria razão, segundo uma lei moral que brota de dentro. Para ele, a liberdade não é fazer o que se quer, mas é agir por dever. Isso nós podemos encontrar na Crítica da Razão Prática, né? Um livro filosófico que trata exatamente sobre a liberdade e a independência da vontade em relação a qualquer coisa, exceto a lei moral. Isso é uma ideia muito elegante, quase que heróica, mas também é um fardo. Afinal, se a liberdade exige que sejamos sempre racionais e moralmente corretos, ela logo se torna uma nova forma de escravidão, uma prisão invisível, onde a razão é a juíza e a carrasca. Se antes vivíamos, segundo Kant, pela nossa vontade e éramos escravos da vontade, a partir da sua filosofia nos tornamos, então, escravos da racionalidade. Muitos vivem dessa forma nos dias de hoje, como se precisassem justificar a sua existência perante os outros, perante a sociedade ou até mesmo perante Deus. Isso tudo por meio do desempenho, da virtude, do sucesso. Olha, o apóstolo Paulo também fala sobre uma prisão, mas ele não aponta para a razão como a nossa cadeia, e sim para a lei. Em sua carta aos Gálatas, ele nos conduz por um caminho de libertação que não começa na autonomia, mas com adoração. Não com mérito, mas com promessa. Não com esforço próprio, mas com fé. Paulo escreve: Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. A imagem aqui é clara e, de certa forma, desconcertante. Estávamos presos, encarcerados pela lei, não apenas sob suas ordens, mas encerrados, ou seja, vigiados, presos, à espera por um julgamento, sem esperança de absolvição, e isso é importante ficar claro. A palavra no grego aqui transmite a ideia de estarmos trancados numa cela onde não há esperança de liberdade. Mas essa prisão não é em si mesma injusta. A lei revela a justiça de Deus e a gravidade do nosso pecado. Ao que Lutero comenta nos seus comentários a essa carta aos Gálatas. A lei é como um espelho que revela a nossa feiura. Ela não embeleza, mas denuncia. Ela mostra o quão longe estamos daquilo que Deus exige. A lei mostra que por nós mesmos nunca alcançaríamos a liberdade que imaginamos ter. E aqui a filosofia de Kant se encontra com um beco sem saída. Tanto a razão como a lei nos mostram que nós não somos livres como pensamos ser. A liberdade prometida pela moral acaba revelando nossa escravidão interior. Paulo explica que a lei é como se fosse o nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos então justificados pela fé. A figura aqui do Paidagogos era conhecida dos leitores gregos. Tratava-se então de um servo encarregado de levar a criança até o mestre, vigiando pelo caminho. Era um guardião, não um salvador. Assim também é a lei. Ela nos conduz até Cristo, mas não pode nos dar aquilo que promete. E uma vez que a fé chega, esse papel de vigilância se encerra. Diz o texto: agora, porém, tendo vindo a fé, já não estamos sob o tutor. A cela se abre, o vigilante se despede e algo radical novamente acontece.
A transição aqui é nítida. Paulo troca a linguagem da prisão pela linguagem da adoração. Deixamos de ser réus e nos tornamos filhos. Olha o que ele escreve: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não mais réus esperando sentença, não mais servos sob vigilância, mas filhos. E filhos não por natureza, nem por esforço próprio, mas por fé, que é dom de Deus recebido. E sabe como se dá essa filiação? O próprio apóstolo Paulo responde: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O batismo é um momento visível e concreto onde a fé e a graça se encontram. Não é um símbolo vazio, é uma ação divina, um novo nascimento. No Catecismo Maior, nós podemos ver algumas palavras de Lutero que diz com clareza, né? No batismo, somos tirados do mundo perdido e condenado e somos lançados para o reino da graça, como quem é tirado das trevas para a luz. Ao dizer que nos revestimos de Cristo, Paulo usa a figura de uma veste nova, a mesma ideia que ecoa em Isaías 61, versículo 10, e nas parábolas de Jesus também. Revestir-se de Cristo é deixar para trás a roupa suja da condenação e vestir o manto da justiça recebida. Não é algo que conquistamos, é algo que vestimos, é uma dádiva. Essa nova identidade quebra todas as barreiras humanas de separação e de hierarquia. Em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. A fé em Cristo cria uma nova comunidade, não marcada por raça, classe ou gênero, mas pela comunhão da graça. E essa comunhão é tão profunda que Paulo afirma: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, o que antes era reservado a um povo somente, agora é dado a todos os que creem. A herança não é étnica, é evangélica. Não é nacional, ela é batismal. Mas Paulo não para por aí. Ele aprofunda ainda mais a metáfora, saindo do campo da identidade e entrando no campo da intimidade. Ele escreve: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A linguagem aqui é de redenção, como se alguém comprasse um escravo para o libertar e não para escravizá-lo novamente. Mas mais que libertar, Deus adota, e isso muda tudo. No contexto greco-romano, a adoção legal conferia todos os direitos de herança e cidadania. Paulo usa esse termo com uma ousadia teológica. Deus não apenas tira cada um de nós da cela da lei, ele nos coloca na sala da família. Não apenas anula a nossa dívida, ele nos dá um novo nome. E não apenas qualquer nome, mas um espírito. E Paulo diz: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama: Abba, Pai. Abba é aramaico, palavra de intimidade, de confiança. É o que uma criança diz quando corre para os braços do pai. Lutero, ao meditar nesse versículo, escreve: o servo não clama, mas o filho clama. E clama com liberdade, clama sem medo, com alegria. Esse clamor não vem da carne, mas do espírito. E agora o ciclo fecha. A liberdade que Kant buscava na razão, Paulo encontra na fé. Mas não é qualquer fé. É fé no objeto certo, em Cristo, que nos leva do cárcere da lei para a intimidade do lar. O versículo final resume tudo. Assim,
Já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui está a liberdade cristã. Não é a autonomia da razão, mas a dependência da graça. Não é a liberdade de decidir por si, mas a liberdade de saber ser amado. Não é a obrigação de cumprir a lei, mas a alegria de ser filho. A partir dessa verdade, podemos viver não mais tentando justificar a nossa existência, mas agradecendo por já termos sido justificados. Podemos orar sem medo, servir sem vaidade, viver como verdadeiros filhos e herdeiros. Abba, Pai, obrigado porque em Cristo já não sou escravo. Fui batizado, revestido, acolhido, e mesmo quando tropeço, não deixo de ser seu filho. Ensina-me a viver a liberdade da fé, a orar com confiança, a servir com alegria e a amar como quem já é amado. Em nome de Jesus. Amém.